ninguém da sua família vai ficar de fora da tenda da igreja. Amém? Amém? Essa pessoa, bispo, mas olha, eu orei e essa pessoa mudou. De repente está lá a fonte da vida. E essa pessoa entra na fonte da vida e fica, e é abençoado, e cresce, e é tão abençoado quanto a mim e a você aqui. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Salmos 121, versos 5 a 8. Livro de Salmos 121, versos 5 a 8. Como é que você guarda aquilo que é importante para você? Nem sempre nós guardamos da mesma maneira que o outro, não é? Quando temos algo para nós em casa que queremos, não, isso não pode estragar, isso não pode se perder. Então, como é que você guarda algo que te é importante, algo que você não quer perder? Você tem uma roupa, espera aí, vou guardar neste lugar aqui, não vou deixar perto de umidade, vou ter um cuidado especial. E de repente você vê outra pessoa na sua casa, você diz, mas você deixou sua roupa dessa forma? Mas eu guardei. Mas guardou como? Isso não é jeito de guardar. Para mim é. Eu guardo assim. Interessante isso. Como é que nós somos guardados? Como é que nós guardamos aquilo que nós queremos que permaneça? Por isso guardamos as coisas. Porque queremos que permaneça e que não desapareça. Então o nosso Deus, Ele tem um jeito de guardar que lhe pertence. Nem sempre nós sabemos como é que Deus nos guarda. Nós declaramos a palavra, e vamos ver aqui. Nós cremos na palavra, e às vezes não percebemos como é que Deus tem nos guardado. Bispo, mas glória a Deus, já que Ele tem guardado, então aleluia. São tantas as lutas que eu vou só agradecer. Mas também nós precisamos saber como é que Ele faz para não sairmos do lugar que Ele guarda. Às vezes nós estamos diante de circunstâncias, relacionamentos. Então quando nós temos no coração uma gratidão por Ele ter guardado, mas temos no coração a conexão de aprender qual é o caminho guardado por Deus. Porque Ele tem a maneira. Paulo e Silas estavam, na prisão ali. Pedro estava em alguns momentos guardados. Um momento ali Pedro estava, e a Bíblia diz que enquanto ele estava lá guardado, misericórdia, né? Nem imaginava o que já poderia ter acontecido, né, irmãos? Cá para nós. Tem coisas que nós passamos, Deus, por um triz. Quem já fez isso e já percebeu, diz glória a Deus, diz glória a Deus. Ele estava ali por um triz. Já era para ter sido morto, eles estavam com raiva dele. Mas estava ali, preso ali. E a Bíblia diz que a igreja orava por Pedro. E a Bíblia refere esse momento como guardado. A prisão que estava guardando não era a oração da igreja, mas lá na prisão onde ele iria até ser morto, Deus o livrou porque a igreja estava orando. Deus estava guardando Pedro. Então como é que Deus nos guarda? Eu quero saber. Você quer saber? Livro de Salmos capítulo 121, versos 5 a 8. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem recebe diz amém. Eita glória, aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos repetir, tá bom? Nós vamos ler juntos. Você vai respirar fundo, solta,
porque essa é a nossa declaração de fé, esse é o nosso Deus. Nós vivemos em meio de guerras, nós vivemos em meio de batalhas, o mundo, a vida sim é muito boa, a vida é muito boa, mas é uma batalha. O mundo está aí fora, não para que possamos ser obrigados ou subservientes a ele, mas para que possamos vencer o mundo e ter o melhor que Deus planejou para nós na terra dos viventes. Então fácil não é, mas o que Deus está falando é aquilo que nos guia, é aquilo que nos dirige, é aquilo que nós cremos, é o que nos sustenta. Então nós vamos falar com força. 1, 2, 3. O Senhor... Fala para o seu irmão do lado. O Senhor... desde agora e para sempre. Só a irmã que falou amém. Quando você tem uma palavra, você fala amém. Fala, é minha. Fala, é para mim. O Senhor é quem te guarda. Te guardará de todo mal. O Senhor é quem te guarda. Na tua sombra, à tua direita, onde você estiver, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. O sol não vai deixar de brilhar, embora às vezes o sol até nos faça mal, se estivermos muito tempo nele. O sol não vai te fazer mal, a noite não vai, embora às vezes tenha choro, embora às vezes passamos a noite chorando, embora às vezes achamos que a noite do choro não vai acabar, porque a mesma noite que para uns pode ser um momento da vida, é um descanso, para outros naquela hora é uma noite de choro. Não estou descansando, estou chorando. Mas em todos esses momentos, somos guardados pelo nosso Senhor. Vou falar de novo, você tem que falar amém. Em todos esses momentos, somos guardados pelo nosso Senhor. Em todos esses momentos, você tem a sua Bíblia, está no seu tablet, onde está, pega a sua Bíblia, é a palavra. Agora e para sempre, é para lá, é para frente. Levanta a tua palavra e diz: o Senhor é quem me guarda, desde agora e para sempre, e para sempre. Aleluia. E como é que Deus nos guarda? Ele nos guarda, irmãos, ensinando. E como Ele ensina? Salmo 25, verso 12 e 13. Talvez você tenha decorado, né? Esses versos já. Por um bom tempo eu declarava. Essa semana eu falei com alguém, eu disse: olha, ore, mas ore a palavra. Sua guerra está forte. Ore a palavra. E quantas vezes nós precisamos fazer isso? Ai, Senhor, que angústia. Ai, meu Deus. Ore a palavra. Ore a palavra. O Senhor nos ensina. Olha, o Salmo 25 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Quem recebe diz? Duas coisas. Porque a palavra nos instrui, nos ensina. E o que é que Deus nos ensina para entrar no caminho? Os valores. Todos têm falado, eles têm falado isso. A instrução. Deus não escolhe para mim, não escolhe para você. Deus não entra na minha escolha, como você não consegue entrar na escolha de ninguém. Dos filhos é a sua responsabilidade pegar pela mão e levar. Crianças. Mostrar, trazer para a igreja, ensinar, falar, mas chega um momento que Ele vai escolher o caminho. E você? Seja o que Deus quiser. Não. Você vai continuar no caminho, orando por eles, sendo modelo, porque ensinamos por modelo, não se afastando do lugar da bênção, firmemente no caminho. Mas a escolha é pessoal. E você vai ter a alegria e a graça de dizer: Senhor, tudo o que eu podia fazer eu fiz. E eu creio, aquilo que o Senhor vai fazer, ninguém pode deter a sua mão. O Senhor prometeu e vai acontecer.
os seus filhos, a promessa, o que está escrito, a sua descendência herdará a terra. Que terra? O melhor da terra, como está prometido. Amém? Então o Senhor guarda ensinando, Ele guarda ensinando, Ele guarda mostrando, instrui os valores, aprendemos, olhamos, vemos um colega na igreja, vemos o irmão vem, fala, espera aí, não dessa forma não, quer ajuda, quero te ajudar, não, de repente não quero dessa forma, mas eu estou ali, eu estou vendo os valores, Deus está falando comigo, de repente chega a hora da escolha. Eu posso ligar para o meu pastor, posso ligar para o meu bispo, ore por mim. Eles não vão escolher por mim, mas eles vão me lembrar os valores de Deus, e vão dizer, não se esqueça do que você tem aprendido com o seu Deus, e escolha certo, vai dar certo. Então Deus nos guarda, ensinando, e nós não podemos ser negligentes, nós precisamos ser ligados. Meu Deus, se você tem lembrado palavras, você está em uma circunstância, e o Espírito Santo te lembra, não é por acaso, Deus está te guardando no ensino que Ele te deu, no ensino que Ele está te dando, você não vai errar, eu vou te instruir no caminho que deve escolher, a escolha é nossa, mas o caminho é inegociável. E Ele disse, olha, eu coloco diante de vocês os dois caminhos, vocês vão escolher, o meu e o do outro, nessa manhã da restituição. Pega a sua cartela, vamos orar. Deus vai te mostrar caminho, Deus não vai te deixar sem ver. Não permita que nenhum ruído desse mundo te atrapalhe de ouvir o que o Senhor tem te mostrado. Não permita que nenhuma conversa paralela, parecida com de Deus, mas infernizada por Satanás, possa te roubar a atenção. Porque nós temos uma guerra de atenção. Segura sua cartela. Você não é menos inteligente, nem mais do que ninguém. Somos todos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas Satanás quer roubar a nossa atenção daquilo que fazemos enquanto estamos fazendo. Porque assim, ele nos faz ficar confusos no caminho. Pois eu quero orar com você agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele está te instruindo, te ensinando no caminho que deve escolher. Os valores dele já estão em você agora. Os valores dele estão sendo resgatados. A sua atenção, o seu foco é naquilo que Deus está falando com você agora. E Deus não é homem para mentir. Ele está agindo agora e Ele vai te restituir o lugar que Ele planejou. E o lugar que Ele planejou é que você possa escolher em paz, continuar em paz, crescer em paz. Porque prosperar é crescer em paz, como está escrito. Essa é a tua restituição. Então ore comigo. Senhor, eu creio, eu recebo, e em teu santo nome eu declaro toda confusão, porque o inimigo é Deus de confusão, mas o Senhor não, é o meu Deus da paz. Toda confusão do inimigo está agora lançada fora, no nome de Jesus. Aquilo que o Senhor planejou pertence a mim, está sendo restituído em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele diz: na prosperidade repousará. Prosperar é crescer. O Senhor está nos ensinando, isso nos guarda. Prosperar é crescer, é sair de um nível para outro, emocionalmente, na saúde, nos relacionamentos, espiritualmente. E ele diz: na prosperidade repousará, porque ele não vai sair do crescimento. Por isso às vezes você vê riquezas, e que o Senhor te dê riquezas, você vai investir no reino de Deus, aleluia. E prosperidade, o próspero sempre vai crescer,
O que tem riqueza somente, nem preciso falar. Já pode ter visto, né? De uma mão para outra, de um dia para a noite. Pode acontecer, né? Mas a prosperidade é aquilo que Deus prometeu. Nós estamos crescendo. A nossa paz é porque Deus está nos guardando. Ele está nos ensinando. Nós não vamos só ter grandes ganhos financeiros. Nós teremos grandes ganhos emocionais, saúde, família, no equilíbrio do Senhor. Nada vai tirar o nosso foco de que é o Senhor quem nos guarda. E é Ele quem nos ensina como andar guardados na presença dEle. Alguns ganhos têm que ser perdas. Aquele que não sabe ainda que para servir a Deus tem perda, é porque não está servindo como Deus quer. Porque tem oportunidades que nós sabemos que emocionalmente olhamos, ai, mas eu não queria perder, mas não vale a pena. Eu perco sim, porque vale a pena, meu Deus está me guardando. Tem outros ganhos, tem hora que tem que perder para ganhar sim, e conscientemente, e dizer é com alegria, porque o meu Deus é que está me dando a verdadeira prosperidade. Aí alguém olha e fala, não entendo, por que você não quis isso? Aí você fala, eu entendo. Eu entendo. E na prosperidade repousará a sua alma. Amém? Ninguém compra a paz que Jesus dá. E ninguém vende. Ninguém vende. Jesus disse, não como o mundo dá. O mundo tem uma lojinha de paz. Mas não é essa. Mas aquela de ouvir o que Ele está ensinando, ninguém pode tirar. Custa caro a paz? Que valor tem a paz para você? Grande valor? Com certeza. Segundo, Ele nos guarda. E nós estamos aprendendo. Ele nos guarda socorrendo. Bom, bispa, mas olha, eu também, em circunstâncias assim, fui, né, como os discípulos lá, vai para o outro lado. E lá entraram, todo mundo, opa, para o outro lado vai ser bênção. Entraram no barco ali, né, Jesus mandou, lá vamos nós, né. E lá no meio, o que teve? Uma tempestade. E quem nunca teve tempestade aqui, né, irmãos? Tem tempestade para os outros visível, tem tempestades que só nós vemos aqui dentro, ó. Ninguém vê. Que você, claro, vai continuar trabalhando, vai fazendo suas coisas, claro. Glória a Deus, irmãos, tem que fazer. Senão a tempestade te leva. Fala para o irmão do lado, não para não, viu? Não para não. Porque é exatamente o que a tempestade quer, ó, te levar. Vocês estão me ouvindo? Quem está ouvindo diz amém. Quem está ouvindo diz é verdade. Diz glória a Deus. Então, nós que estamos aprendendo, os discípulos estavam atravessando, de repente veio a tempestade. Queria levar. De repente Jesus falou, não, sou eu. Acalmou, chegou do outro lado. Mas a tempestade estava lá. Tem guerras noturnas, diurnas. E tem gente que fala, parece que quando eu estou em guerra o dia tem 30 horas. Ele não acaba. Tem horas que a gente fala, o dia já acabou, não é? Mas quando a gente está em guerra, em batalhas aqui, parece que um segundo é um ano de terremoto. Quem concorda diz é verdade. Sabe aquela história de a hora não passa? Às vezes entra aqui. Só que as 24 horas do dia, elas não mudam. Então a gente vai ter que aprender com Deus como é que é fazer dar certo o dia. Porque nessas horas, parece que o dia não passa. Como se o dia passasse, as 24 horas passassem e resolvesse. Tem gente que fala, não, olha, o tempo passa, isso vai passar. O tempo não resolve nada. E se nós não resolvermos e não pedirmos o que vamos ler agora para Deus, passando o tempo, estaremos piores do que entramos. Mas como aqueles discípulos ali naquele mar, naquele lugar, naquele momento de tempestade, gritaram socorro. Tem horas que tem que gritar, pastor, ó, socorro. Bispo, socorro. Eu estou, ó,
Ninguém sabe disso, não é? Não. Aparentemente não. Mas aqui dentro, ó, sacudindo, 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 sacudindo. E aí então ele ensina, Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe o que é socorro bem presente? Jesus falou comigo algo. A gente fala que Deus é socorro. Sim, Deus vai me socorrer. Um dia Deus vai fazer isso. Um dia vai fazer aquilo. Amém, irmão, amém, amém. Um dia, mas não é isso que ele está falando. É agora. Bem presente. Bem presente. Se você quer jogar a sua bênção para o futuro, eu não quero. Eu quero agora. Se alguém quer jogar o socorro para o futuro, jogue. Eu não quero, eu quero agora. Socorro é assim, socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus. E Deus é sim socorro bem presente na hora da tribulação, no meio da tribulação. Ele nos ensina que Ele é socorro bem presente. Não precisa adiar o seu socorro, Ele é bem presente. Isso nos faz enxergar algumas coisas. Pessoas que Deus usa que estão do nosso lado para nos socorrer. E a gente fica, um dia Deus vai socorrer, um dia Deus vai ajudar, um dia, e estava lá o socorro bem presente. Entende? Bem presente. A igreja bem presente. Aquele que você, né, escuta às vezes ele te chamando a atenção, irmão. Irmão, irmão, quer nem ver ele. Essa hora, olha o socorro bem presente. Aí, em vez de correr, você chega, irmão, dá para dar uma, como é que vocês falam, uma palhinha aí agora? Quem fala amém? Quem já foi socorrido assim, diz glória a Deus. Como é bom às vezes atender pessoas aqui. E elas dizem assim, fulano aqui da igreja me chamou. E no dia que eu passei essa dificuldade, eu lembrei que fulano me chamou. E eu vim e Deus me socorreu. Ele nos guarda socorrendo. Sabe qual é a nossa tendência como humanos? Eu já fiz isso, irmão. Você deve ter feito também. Senhor, eu te sirvo. Não era para eu estar passando por tudo isso. A gente está perdendo tempo. A gente não pode perder tempo. Deus tem pressa porque Ele é socorro bem presente. Levanta a tua voz e diz, socorro Deus, me ajuda. É agora para sempre, lembra? O Senhor é quem te guarda, desde agora e para sempre. O socorro é agora, o socorro é bem presente. Deus manda equipe, Deus manda escape, Deus envia a palavra, Deus te levanta, Deus abre os seus olhos e Deus te diz, vai. Bem presente, bem presente. Ele muda diagnósticos. Ele restitui saúde nesse altar aqui. Você está trazendo a sua cartela, ela está sendo ungida. A restituição já está acontecendo. Renove seus exames. É agora. É agora. Deus guarda instruindo, Deus guarda socorrendo. Ele é quem te guarda desde agora e para sempre. Nós não podemos fechar os olhos ou encolher as mãos diante da mão de Deus que não está encolhida para nos sarar. Amém? Terceiro, como é que Deus nos guarda, né, irmãos? Mas como é bom aprender. Ele nos guarda dando forças para caminhar. O Senhor é quem nos supre. 1 Pedro 4:11.
Se alguém fala, fale de acordo com a verdade da palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus suprir. Eita glória! Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Fala comigo, é força que não acaba mais, porque é força que Deus supre. Esmoreceu, irmão? Esmoreci, estou sem força. Pois deixa Deus te suprir. Levanta e anda, porque Ele está te dando força. Esmoreceu nas emoções? Pare de contemplar aquilo que te rouba força. Esmoreceu no espírito? Pare de contemplar aquilo que te rouba força. Isso está nas suas mãos e nas minhas. Lembra da escolha? E escolhemos vir aqui. E escolhemos fortalecer-nos em Deus. E escolhemos o caminho do suprimento. Ele está nos suprindo nessa manhã. Ele está nos dando força essa manhã. Ele está nos levantando nessa manhã. Ele está dizendo: o meu mês de abril será abençoado. O meu mês de abril eu serei forte. No meu mês de abril eu não vou esmorecer, porque o Senhor Deus está me suprindo de força. Mas guarde os seus olhos daquilo que te rouba força. Guarde os seus ouvidos daquilo que te rouba força. Essa é a escolha. É minha, é sua. Mas o suprimento vem dele. Vem dele. Força para quê? Força. Força, eu quero falar com você também. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Força para não cair. Ai, bispo, que palavra. Está escrito aqui, irmãos. Você não pode ler a Bíblia pulando. Não pode. Tem que dar vontade, né, irmãos? Eu já confessei isso aqui, mas eu leio. O bispo tem muita revelação no livro de Jó. E eu leio o livro de Jó assim. Psh. Aí ele revela aqui, eu falo: oh, Deus, obrigado. Aí, né, depois que ele falou, eu começo a ler mais, né? Aqueles outros livros lá, mas eu leio. E pergunta, irmão, você pula algum versículo, irmão? Misericórdia, né? Não, vamos dar uma ajustada. Pergunta aí, você lê tudo? Lê, não lê, irmão? Lê, gostando ou não, né? A minha mãe falava que o Velho Testamento, nossa, mas é muito sangue nas guerras, né? Pergunta para o irmão do lado, você lê a Bíblia, irmão? Não é assim, lê tudo, né? Não fica pulando, não gosta, não, né? Porque Deus fala tremendamente. Então a Bíblia fala que aquele que pensa em estar em pé, o que ele tem que fazer? Cuide para que não caia. Aquele que pensa, não é? Aquele diz: não, estou firme, tal. Cuide para que não caia. Preste atenção. Vigia. Fala para o irmão, não fala para você. Fala: vigia. Vigia. Fala: eu não posso cuidar do outro, mas eu posso cuidar de mim. Fala: vigia. Então ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, preste atenção, que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não tenta ninguém. Você viu o que diz Tiago? A tentação vem dos pensamentos, né? Que não guarda às vezes. A tentação vem de parar os olhos em lugar que não tem que parar, né? Mas a tentação é daqui. E eu que tenho que vigiar. Então ele diz: não tem nenhuma. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, quando ela acontecer, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Força de Deus. Ah, mas foi andando, agora está muito forte. Pois tem força de Deus. Mas o ensino é para não ir andando, até perto de Sodoma e Gomorra. Isso também é guardar. Radical. Tem um radical. Radical. Ô, Glória, fala: sou radical mesmo. Fala: sou radical. Fala: sou radical. Fala: firme, cuidando. Fala: vigiando. Vigiando, porque os valores de Deus
Os valores de Deus são bem mais preciosos para mim do que os valores mundanos. Aleluia.